Vamos lá então. Bom, até agora a gente viu a parte sem trabalhar com banco de dados. Agora nós vamos começar a trabalhar com banco de dados. Tá? Vocês viram com o Debona, a parte de banco de dados, e nós vamos começar a mexer. A parte que nós vamos começar a fazer, então a gente vem aqui, ó. Vou mandar adicionar. Deixa eu cortar essa collection lá, então seria a última parte dessa. Collections é a lista lá, É certo? isso. É a primeiro bimestre. Collect acabou. Agora, Isso. Aí o que acontece? A gente entra aqui, vou mandar adicionar um novo item. Aí aqui tem esse cara chamado data aqui, ó, certo? Itens, code, data. E esse service baseado em banco. Aqui embaixo apresenta o banco, certo? Então vamos colocar lá LP4 2025. Vou dizer que seja isso aqui. Vou mandar adicionar, né? Ele adicionar aqui, ele vai aparecer aqui, ó. Aparecer esse cara aqui. Tá vendo aqui? Eu vou ampliar aqui. Ele vem aqui em View, Server Explorer. Esse cara aqui, ó. Que dá aqui. Abrir essa janela aqui. Esse Server Explorer tá aqui, ó. LP4 2025. Vou clicar aqui. Ele vai abrir. Parece Tables aqui, certo? Eu clico no botão direito, vou adicionar Table, ou que ele vai mostrar a interface gráfica aqui, certo? Mas eu posso desconsiderar isso aqui, vir aqui em Tables e fazer no modo raiz lá, né? Depois deve ter ensinado vocês a criarem banco de dados. pelo CVD. O criar o banco de dados, em banco de dados tem dois tipos de linguagem lá, né? Quais são? MDL, MDL, ML, não, DLL. DLL, DDE. Ó, e o outro? Data, variável, sei, model. Data model, data Não, quase. Data? Qual dos dois que cria banco de dados? É DDL ou DML? É, Ah, tá certo disso? claro. Ah, cara, confiante. DDL, que significa? Muito bem. E daí como é que a gente faz? Então, a gente vem lá, create. Não, o banco aqui, quando eu mandei adicionar, ele já criou. Esse, esse cara aqui já criou o banco. Tanto é que tem table, views, start procedure, functions, synchronous, type, certo? Já criou o banco. Então, create table, países, Vai criar essa data. parênteses. Aí eu vou ter o ID que a gente vai ter, né? Que é do tipo int, not null. Aqui ele usa identity. Aqui eu defino, vou começar com 10 com incremento de 1. Primary key. Aí vou ter país, varchar, de quanto que é? 55. Not null. Sigla, varchar, Dois. vamos usar 3. É mais argentino três, né? Não, na sigla não tem mais. É verdade. É no DDD. DDI. Not nu é pra quê? Not null significa o quê? Não pode deixar vazio. Poxa, vazio. Eu já sabia que não sabe. Tô empolgado, né? Moeda, varchar, Três. É na
Ixi, mas uns quatro, né? Quatro, acho que quatro. Mas aqui é só o símbolo da moeda, né? Então, Então, deixa três para garantir. qual que tem mais que três? Quantos? Mas assim, vai. Hã? Quanto? Bitcoin. Ah, Bitcoin. Não, só. Ah, E aí? e aí, quantas siglas são? É a Fórmula 1? Qual que é a sigla? É Só Y? tem só Y. É, certo? Então, isso daqui você vem e cria. Aqui, é... que era? Esse cara aqui, ó. Acho que é, deixa eu ver. Execute. Aqui, eu venho, executei ali. Vamos dar um refresh. Não salvou então. Cadê? Comando Node. Aqui é New Query. Changes, Connect. Acho que vai ser o Play mesmo. Aqui é salvar lá em cima não. Aqui, o Sketch, eu acho. Não sabe o que é essa pessoa. Aqui ele vai salvar o SQL que a gente está fazendo. Não tem que usar, antes de salvar, não tem que colocar um using ali. Você coloca tipo using, o nome do banco, e depois você Nós dá um já flash. vamos chegar lá. É, tá. Só vamos achar onde que era aqui que ele dá o save. Teoricamente é para ter salvo aqui, né? Mas. Já tem o objeto. Então significa que ele já salvou. Vem aqui dar um refresh. Tá aqui, ó. Então, Tem que dar um refresh no banco. É, certo? Então, dessa maneira, a gente cria o banco. Tá? Isso significa que dentro dos projetos que nós vamos passar a mexer, primeiro, a gente mexia com diagrama de classe, certo? Orientação a objeto, sempre a gente mexe com diagrama de classe. Em banco de dados, a gente mexe com... É, o ML, não, né? que significa Que dá a relação. entidade de relacionamento, certo? E o que que nós vamos passar a trabalhar? Nós vamos passar a trabalhar, então, aqui neste caso, a gente leva em consideração que é que são, no caso, a tabela de países, mas nós vamos formar ela levando em consideração, por exemplo, eu vou ter o estado, como é que vai acontecer a ligação, tá? Quando eu venho no diagrama de classe, a gente usa uma notação, certo? Então, eu vou pegar lá aqui e eu monto ele em três partes, né? Que seria o nome da classe, seus atributos, seus métodos, né? Na No formato, no diagrama entidade e relacionamento, eu vou ter a entidade e seus atributos, mas eu vou ter ligação. Então, no caso, como é que fica? Se eu tenho a tabela de países, qual a ligação que ela vai ter com a tabela de estados? Eu tenho lá países. Pede galinha. Pede galinha. Não, pede galinha. É. Um país com vários estados. Qual a ligação que tem aqui? Um N. Um para N.
Onde que tem U e onde tem N? O país Mas é. É, falou de boa história. Mas não dá pra tirar. Mas eu vou ganhar dinheiro, tantas coisas. Acho que talvez ele não tenha colocado isso aqui. Colocou, mas não. Acho que o programinha lá coloca. Oi? Sério? Bom, justiça, tipo, não vai pra isso. Mas é uma Mas é que acontece assim, né? Você tem a anotação. Tem, do outro lado tem dois riscos. a gente quer ser e somente ser. Não. Eu tenho um país, pode ter nenhum ou vários estados. Tem que ter um país. O que eu lembro era se fosse. Sim, mas como é que se lê aqui? Eu tenho um país, pode ter zero ou vários estados. Faz sentido? Agora, um estado, ele tem um e somente um país. Mas assim, pronto. É, É uma. é a regra do modelo relacional. Eu tenho tenho um para N, eu tenho N para N. É nesse caso só. Hã? Nesse caso agora, então. É. Aí eu vou ter lá, vamos dizer assim, eu tenho o país, estado e tem cidades. Como é que fica as cidades? Eu mesmo. Só que, só que tem relação do país com a cidade. Né? Não. Ah, o estado só. Cidade dentro do estado dentro do país. Eu tenho então uma cidade, pode ter um estado, pode ter nenhum, né? Eu posso não ter nenhuma. Quando que é essa situação de quando não tem nenhuma? É. Não tem, mas pode ter. Vou criar um país aí que não está. Não dá bom. Não, na regra é assim, ó. Eu vou cadastrar um país, eu não preciso cadastrar um estado. Eu cadastro o país e ele está certo. Eu vou cadastrar um estado, eu tenho que vincular um país com ele. Vai ter a chave estrangeira vinculada com ele, certo? Mas quando eu poderia ter uma situação, vamos chegar até ela então. Eu vou ter cidades, tá? Aí vamos dizer que eu tenho cidade, eu vou ter fornecedor. Aí o que que vai acontecer? Eu vou ter fornecedor. Como é que é a ligação entre fornecedor e cidade? Muitos para muitos. Um fornecedor pode ter várias cidades? Não. Não, você deu uma cidade. Ué? Fornecedor só pode ser de uma cidade. Uma cidade pode. Não. Eu perguntei se um fornecedor pode ter várias cidades. Então é muitos para um. Não, velho. Para. Não. Uma cidade pode ter vários fornecedores? Bora. Pode. É o mesmo que um estado pode ter várias cidades? Então é muitos para muitos. Não. Para um. Aonde que ficam muitos? Das cidades? Porque se, tipo, não, pera. Não, Um fornecedor só pode ter uma cidade. Um fornecedor só pode ser de um e Não fica na cidade. um fica na cidade. Cara, é muito não, porque. Não, é o pode ficar na cidade. Oi? Uma cidade. Muitos não pode ser. Tá, tá, peguei, né? Ui. Vai chegar mais só para desenhar no corredor. Agora, um fornecedor fornece o quê? Produto. Qual a relação entre fornecedor e produto? Muitos para um. Muitos para um. Muitos para muitos. Não.
Não, muitos não tem muitos produtos. Um fornecedor pode ter muitos produtos? Bom, E um produto pode ser fornecido por vários fornecedores? Isso significa o quê? produtos talvez. É, tem uma tabela de Aí cria o quê? item, item, item do Não, tabela associativa. bela associativa. A prova do. Mas vai certo, você acerta. Agora você acertou. Agora só uma tabela. Você sabe que acertou. Vamos lá. Não, deixa eu marcar essa. Então, um produto pode ter vários fornecedores. E um fornecedor pode ter vários produtos? Pode. Então, aqui gera muitos para muitos. É isso? Quando gera muitos para muitos, significa o quê? Cria-se uma tabela associativa, tá? Essa tabela associativa, ela vai ser o quê? Como é que fica a ligação entre esses caras? Luz para um para um. Um para mais, um para muito. E daí ele vai para frente lá produto muito, Muitos para muito para muito. Isso aí agora. Oi? Muitos para muitos para muitos. Fornecedor, um. Um, A tabela no meio, muito. um. Produto e tabela no meio, muitos para muitos. Aí um. Aí não, dois. Aqui muitos? Muitos produtos. Muitos produtos para muitos fornecedores. Não. Não, é muitos produtos para um fornecedor. Um produto fornece para vários. Um produto pode ser fornecido por vários fornecedores. E um fornecedor pode fornecer vários produtos. Então, o que acontece? Quando é muitos para muitos, ela é resolvida dessa forma: coloca muitos, único, um para cada lado, e a tabela do meio vai ter que vai ser o muitos. É aqui que vai ter a parte muitos. Só que aqui acontece o seguinte na prática, né? Neste caso aqui, eu posso dizer que eu posso cadastrar um produto e não ter nenhum fornecedor vinculado com ele. Ou eu posso vincular um produto a um fornecedor. E eu posso ter um produto aqui dessa maneira. Seria muitos para muitos. Na prática, neste caso, eu posso ter isso. Só que, o que ocorre? A chave primária, aí aqui, como é que chamaria essa tabela associativa? Produtos do fornecedor. Aqui. E ela tem a característica que vai ter a chave primária dela, tem que ser uma chave primária composta pelas tabelas que vão compor ela, certo? E onde a chave primária, então, vai ser o ID do fornecedor e o ID do produto, certo? E eu posso ter outros atributos próprios dele, certo? Bom, então isso gera o relacionamento. Tá, o que que acontece? Quando a gente passa a trabalhar com banco de dados, eu preciso ter esse diagrama para ser implementado junto com o diagrama de classe. Porque daí é a ligação que vai acontecer. O banco é diferente do. Qual que é a diferença que existe entre o banco de dados, que seria o diagrama entidade de relacionamento, que é esse camarada aqui, com o diagrama de classe? Esse é o diagrama entidade de relacionamento, né? Que vem no modelo relacional. Que é isso? E o que que é o diagrama de classe? Qual que é a diferença que existe entre eu estar trabalhando com diagrama de classe e eu estar trabalhando com diagrama entidade relacionamento? Cardinalidade. Não, A hierarquia. também não. Não tem classe ou quantidade. Não. Onde que está trabalhando o diagrama de classe? Isso significa que vai estar onde dentro desse contexto? Onde que está trabalhando o diagrama de classe? O diagrama de classe vai trabalhar onde? Projeto. Projeto, lá, usuário.
É, isso significa o quê? Aonde que está sendo executado esse cara? Não. Não. Independente da linguagem. O diagrama de classe existe no Delphi, existe no Java. Papel. No principal. Tá faltando. No Frogger. Sem o Frogger não roda nada. Isso significa o quê se é no programa? Ideia. Não. Ah, é. Constância. Nós trabalhamos com C Sharp sem ter IDE. A IDE a gente passou a trabalhar quando a gente entrou na interface gráfica. Pode ser no bloco de notas, não importa. Mas onde que vai executar esse cara? Onde que ele vai estar consumindo? O que que ele vai estar consumindo? A memória. E o diagrama entidade de relacionamento está vinculado com o quê? E o banco é a memória? Pô, Mas ficou difícil. não. Aonde que é o banco? No disco. Isso, né? Não. Depende. É no disco, ele está armazenando a informação, não é isso? Então, nós vamos trabalhar com o diagrama entidade de relacionamento, porque eu tenho que ter a representação de onde que eu vou estar armazenando as informações e onde eu vou estar resgatando essas informações para poder apresentar na tela, certo? Isso independente de se ele ser desktop ou ser web, por exemplo. Porque na web também eu vou ter que buscar a informação no banco, certo? Ele vai ter que resgatar essa informação e vai me trazer para mim na tela. E vai mostrar como se fosse a list view, que é a lista dos itens que eu vou estar populando na tabela, certo? Aí quando eu mando salvar, ele vai mandar o objeto que vai chegar pelas camadas até chegar ao banco e no banco ele vai armazenar. Faz sentido isso? Professor, uma pergunta. Diga. Então, por exemplo, se você está trabalhando com um projeto desktop agora com esse formulário, você não precisa necessariamente de uma API para ter controle dos dados? Tipo, para Não, chamar alguma coisa, tipo, para chamar um dado ou algum tipo? E na web é tipo meio que obrigatório, também não. não? Eu posso trabalhar usando, vamos dizer assim, lá se vocês tiveram segundo período, terceiro período tiveram JavaScript, certo? Aí, com base no JavaScript, eu posso, sem ter API, eu posso me conectar ao banco de dados. Tem que saber o endereço, login e senha, e eu posso conseguir me conectar ao banco de dados, certo? Conectei ao banco de dados, eu vou mandar, sem ter API, eu vou estar acessando diretamente o banco de dados. MySQL, por exemplo. Pode ser o SQL Server, pode ser o Oracle. Não importa o banco de dados, mas através de uma string eu consigo conectar o banco de dados diretamente, tem que ter a segurança para evitar de que alguém possa acessar a base de dados diretamente. Então tem que ter login e senha específico. Às vezes eu tenho um token, às vezes eu tenho oi? Papel do usuário. Eu vou ter um certificado, alguma maneira que vai identificar que eu tenho autorização para poder entrar. Tem uma chave pública. Baseada nessa chave pública, eu posso acessar a base de dados. Não necessariamente preciso ter API. Posso ter ela também com API, mas eu posso conectar diretamente à base de dados sem necessidade disso. Se a base de dados e o meu servidor web estiverem juntos, tipo o Apache, tipo IS, eu tiver o servidor web e esse servidor web tiver acesso ao banco de dados, eu consigo conectar diretamente ao banco de dados sem necessidade de ter API, certo? A diferença de você ter API é o quê? É que se, no caso, eu tenho a aplicação web está conectando com o direto na base de dados. Eu tenho uma aplicação desktop que também acessa essa base de dados, certo? O que que acontece? Quando eu vou definir regras, como as regras de negócio, que eu tenho lá, por exemplo, que um cliente ele tem um limite de crédito. Vou ter que implementar isso tanto na regra, na linguagem JavaScript, que vai acessar diretamente o banco de dados, quanto na regra que eu vou estar implementando no desktop, que vai estar acessando essa base de dados.
Dessa maneira, eu consigo criar a mesma regra. Mas às vezes as linguagens proporcionam, vamos dizer assim, precisão diferente. E às vezes, acessando via desktop, eu consigo um resultado diferente do resultado que eu estaria acessando direto numa página web. Por essa razão, se propõe usar a API. Porque daí na API, a regra de negócio vai ser a mesma regra, que vai ser calculada do mesmo jeito, só vai ser apresentado com resultados diferentes. Porque a API é vamos dizer assim, um intermediário no meio, que vai estar entre a aplicação, seja desktop, mobile, web, com o banco de dados, certo? Aí eu consigo fazer de uma forma onde a mesma regra que eu uso para responder para a web, eu vou usar a mesma regra para responder para o desktop, que vai responder igual para o mobile. E dessa maneira ele vai manter a mesma característica. Não tem diferença de velocidade de acesso a essas informações? Não? Pode existir diferença, porque se eu tenho API é um elemento a mais no meio. Então, se eu tenho uma demanda muito grande, eu posso colocar mais APIs, por exemplo, para instâncias de API para atender, para poder fazer esse processo. Se eu fizer diretamente, eu não consigo fazer esse ajuste, certo? Porque daí ele está acessando, eu teria que aumentar a capacidade do servidor como um todo. Tá? Usando a API, aumentou a demanda, eu posso aumentar a capacidade desse meu servidor intermediário. E ele filtra para não poder acessar diretamente. Que vamos dizer assim, tem o SQL Injector. Então, eu posso fazer um comando lá na hora que eu estou fazendo login e coloco lá, entre aspas, eu coloco lá select asterisk from usuários. Aí ele vai me mostrar a hora que for no navegador, vai me mostrar todos os usuários cadastrados. E que usando a API eu posso filtrar isso para evitar que tenha selects no meio dos comandos que eu vou estar fazendo. Entendi. Entendeu? Então, não necessariamente você precisa ter uma API para no teu projeto. Não. Tipo, isso vai depender do programador. Isso vai depender de quem vai estar desenvolvendo. Nós temos proposto fazer via API porque a ideia nossa com relação ao projeto é de que quando você trabalha, por exemplo, com C Sharp, ele tem a possibilidade, ele mesmo cria, na verdade, a API, né? Termo correto? Mas ele vai criar a API lá baseado nas regras, no próprio C Sharp vai gerar, que você pode usar em conjunto com o Swagger, pode ser usado junto com outra ferramenta, que vai testar se como é que ela vai estar funcionando. Isso vai garantir que você tenha mais portabilidade para trabalhar com aplicações maiores, ambiente corporativo. Porque você poderia desenvolver um site, por exemplo, todo com JavaScript, ou poderia ser com Python, usando Django, poderia ser mesmo com o ASP.NET, né, do C Sharp. Então você tem várias opções que você poderia criar. Só que dessa maneira você cria um mecanismo onde você vai passar por uma camada que é essa API, que vai te fornecer as informações e ela vai garantir que vai fornecer para todas as partes. Aí você pode implementar, vamos dizer, essa API para poder fazer cadastros baseados em desktop, e vai fazer as aplicações que vão permitir passar por ali, assim como eu posso fazer ela vinculada para o mobile ou para a web. E ela vai alimentar uma página web da mesma maneira que alimentaria um desktop. Entendi. Entendeu? Explicado aí o detalhe? Tranquilo. Estamos entendendo então que a partir de então a gente passa a trabalhar não só com diagrama de classe, mas com diagrama de entidade de relacionamento. E os dois são totalmente independentes. Eles não são ligados, certo? Tranquilo? Beleza. Até aqui tranquilo? Criação das tabelas, tá de boa, né? Então a gente vem, cria ela vai criar um camarada aqui. Esse cara que é criado aqui, ele vai estar. A gente vem aqui na View, Server Explorer, aí vai mostrar aqui o banco de dados, certo? Então, para a gente fixar aqui, o que que acontece? Veja bem, esse banco aqui, a gente clica aqui, vai em propriedades,
Aí vem o que o Fernando tinha perguntado, que ele tem esse cara aqui, ó. Esse primeiro aqui, o name aqui, ele é onde que ele está o arquivo. O MySQL, ele cria vários arquivos. É uma pasta onde você cria vários arquivos. O SQL Server, ele cria um arquivo único, que é ó, lp4 2025.mdf, certo? E aqui embaixo tem ó, string de conexão. Esse cara aqui que vai usar para poder conectar no banco de dados, certo? Que é o que você tinha perguntado antes lá, né? Você não tem um negócio onde vai criar para poder acessar a base de dados. A gente usa esse cara aqui para poder acessar o banco de dados, Esse é beleza? o endereço da API, se eu fosse usar, né? Não, Não? não tem nada a ver com a API. Esse é o endereço, esse é o nome, a string de conexão. É, buscar no sistema aí, para buscar uma informação dentro do banco. É, aqui tem ó, data source, seria a origem dos dados. É, aqui identifiquei SQL Server, né? Microsoft SQL aqui, né? Que é local. E esse cara aqui, ele está local aqui para a gente poder usar dentro da aplicação já aqui, integrado, certo? Mas, eventualmente, você pode precisar instalar o SQL Server separado, onde você vai ter os acessos ao SQL de uma outra forma, certo? Esse aqui ele já é feito para estar integrado com o Visual Studio, para você não ter que instalar uma outra ferramenta à parte para poder trabalhar, certo? O SQL Server ele tem uma opção que é free até acho que 5 GB. Então você pode usar pequenas aplicações, você pode usar diretamente ele, certo? Do contrário, ele é uma versão paga. Aí você tem que adquirir a licença dele. Mas o Visual Studio permite que você use um Postgre no lugar do SQL Server, permite que você se conecte com o Oracle, certo? MySQL também, certo? São os bancos mais populares, né? Tranquilo aqui? Então, vamos fazer uma atividade aí, levando em consideração algo como isso daqui, como diagrama de classe, de entidade de relacionamento, e país, estado, cidade, você já tem os atributos, né? Vamos popular o restante aqui, no caso, né? O fornecedor, ele vai ter o quê? Vai ter o ID, vai ter o fornecedor, vai ter um endereço, que envolve logradouro, número, complemento, bairro, cidade, que vai estar ligado aqui, né? Vai ter um CNPJ, uma inscrição estadual, um telefone, certo? E o produto nós vamos ter como a unidade de medida, né? Unidade, pode ter um grupo, que seria um código de barras, ele pode ter uma referência. O nome vai ser o produto, né? Como a gente mantém o restante do que a gente está trabalhando. O nome, a gente usa o nome da tabela no singular, né? Aqui eu coloquei no fornecedor, ficou no singular, mas seria fornecedores, que é um conjunto de fornecedores. Produtos também é um conjunto de produtos, certo? E vamos trabalhar com para visualizar esse processo. Bacana? Podemos começar a criar país, estado, cidade, que você já tem os atributos, certo? Depois nós vamos criar as outras também. Beleza? Vamos começar já, então? Alguém tem alguma outra dúvida aqui? Queira compartilhar? Tranquilo? Todo mundo entendeu como é que chega até a criação do banco? Então, por enquanto, não vai precisar instalar no SQL Server. Só deixar ele localmente aí no visual mesmo. Porque nós vamos usar ele aqui esse cara que está aqui, que é esse banco que é criado localmente, dentro do Visual Studio, porque a ideia do Visual Studio já é própria para você ter todo o conjunto aqui. Você não precisa depender de nada externo, certo? Daí a gente vai começar criando aqui para poder trabalhar com ele já internamente. Mas
Beleza? Então, vamos começar já para a gente poder ver, porque daí na próxima aula nós vamos usar essa string de conexão aqui para criar a conexão com o banco. Fechou? E nós vamos trabalhar com a aplicação inteira, desktop, com banco de dados, salvando tudo e montando a estrutura do banco de dados. Eu recomendaria que vocês criassem a tabela aqui, vocês começassem criando o script do banco, né? De bom ensinou vocês a criar a criação da tabela em modo console lá, em um bloco de notas. Não, só rede comando. Linha de comando é a mesma coisa, mas você cria num bloco de notas e manda, porque o que acontece? Vamos dizer assim, o DBA, ele faz o quê? Eu preciso criar a tabela, eu preciso dar manutenção em alguma coisa. Ele usa tudo em modo console, nesse modo linha de comando, certo? Por quê? Porque o que que o banco de dados consome mais? Olha, Memória, certo? Tanto é que o servidor de banco de dados, geralmente ele não tem interface gráfica. Porque você usar o modo gráfico, ele vai consumir memória, certo? E consumindo memória, o que acontece? Vai faltar memória para ele poder trabalhar como servidor de banco. Então, o servidor de banco de dados é o cara que vai devorar a memória. E para ele poder informar os dados de uma forma rápida, ele mantém em cache na memória. Por isso que ele consegue fornecer o banco de dados relacional, consegue fornecer informação de uma maneira rápida, porque ele usa esse cache. Se você não tem memória, ele vai ser lento, ele vai demorar para entregar os resultados. só o cara faz um SQL absurdo lá. Mas Vai igual, economizar cache. Tem é, que ficar adicionando lá. sim. Então, para evitar de ele fazer isso, ele trabalha no modo console. E quando você tem um script criado, banco de dados, vamos dizer assim, eu preciso acrescentar um campo, a minha base está zoada. Você detona aquele banco que você estava usando e cria um novo com a informação que você precisa, que é muito mais rápido. Aí você pode criar o script de popular o banco também. Já cria o script com os dados certos para criar. Aí você já sabe por onde vai trabalhar. Bacana? Entendido, então? Vamos começar exercitando, então, a criação dessas tabelas? Sobe lá o vídeo, cara. Sobe o vídeo para lá. Sim. Posso fechar a videoaula aqui? Alguém tem mais alguma dúvida?